Quando tudo está desmoronando e tudo está indo para o inferno, tudo o que você precisa fazer é dizer para si mesmo: cara, isso vai ser uma ótima história. Um dia vamos tornar isso simples, beleza? O seu futuro é mais definido pelos dias em que você quer desistir e continua em frente do que quando tudo está às mil maravilhas e tudo é fácil. Ter a mensagem clara, ter a visão mais clara. Minha visão está mais clara e você precisa de tempo para encontrar uma visão. Tipo, eu sei onde quero chegar, eu sei o que quero fazer. Ok, eu vejo isso, sabe? Então agora que eu vejo onde quero chegar, ok, o que eu tenho que fazer, que mensagem eu tenho que transmitir, que mundo eu tenho que pintar para chegar lá. Ou você vai passar a sua vida assistindo outras pessoas fazerem as coisas que você quer fazer e aí vai acabar no seu leito de morte e dizer: uau, eu realmente perdi a chance. Eu não me forcei a superar todos aqueles medos e desculpas quando eu poderia ter feito isso. Eu realmente me arrependo de como eu usei o tempo que eu tinha. Pense nisso dessa forma. O que eu faço hoje vai criar um impacto no amanhã. Bem, o amanhã será um novo hoje. E então, o que eu fizer nesse próximo dia vai influenciar o dia seguinte e o próximo dia. É por isso que é super importante sermos persistentes e consistentes. Essa é a única maneira de você construir sua vida. Essa é a única maneira de você criá-la do jeito que você quer. É aparecer todos os dias, independentemente de como pareça por fora. Nenhuma semente cresce sem ser regada consistentemente. Regue suas sementes. Existem áreas nesta vida em que você é como um passageiro, está sentado no banco de trás, alguém está dirigindo e sim, você pode aproveitar a paisagem. Mas nesse caso, quando você quer fazer esse fogo crescer, você precisa se tornar o motorista. Você deve ser aquele que direciona os pensamentos, direciona as ações, direciona a energia. Tudo o que você colocar na sua mente. Se você disser para si mesmo, eu estou te dizendo, olhe para si mesmo no espelho, diga para si mesmo quem você é e diga para si mesmo quem você vai ser. E então vá até lá, mova-se assim, ande assim e fale assim. Todos os especialistas concordam que em cada um de nós existem reservatórios profundos de habilidade, até mesmo de genialidade, que normalmente deixamos de usar. Por quê? Sabemos que a maioria das pessoas deseja, por natureza, ter sucesso. Mas o que é sucesso? O que é essa palavra que se tornou tão famosa no mundo? O que ela significa? A maioria das pessoas não sabe do que se trata o sucesso e, como não sabem do que se trata, realmente não sabem onde procurá-lo. Sucesso não é nada mais do que a realização progressiva de um ideal digno. Isso significa que qualquer pessoa que sabe o que está fazendo e para onde está indo é um sucesso. Qualquer pessoa com um objetivo pelo qual está trabalhando é uma pessoa bem-sucedida. O problema da maioria das pessoas é que elas estão jogando o jogo mais ingrato do mundo e o nome do jogo é Siga o Seguidor. Um objetivo. Um homem sem objetivo é como um navio sem leme, sem direção. Pertence aos 95% que vivem apenas dia após dia, como uma estrela do mar ou ameba. Ele precisa saber para onde vai. Nos primeiros dias de navegação, marinheiros viam um estranho iceberg gigante emergindo do mar na Antártida. E ele seguia contra o vento, enquanto o mundo de gelo avançava direto na direção oposta ao vento. Isso assustava os marinheiros cujos navios dependiam do vento. Descobriu-se que só uma parte do iceberg era visível, enquanto suas enormes raízes estavam presas nas correntes do oceano. E ele estava sendo levado propositalmente ao longo do seu caminho, independentemente dos ventos ou das marés na superfície. Bem, é disso que um homem precisa. Ele precisa de suas raízes profundas na grande corrente principal de sua própria escolha. E então, ele seguirá seu caminho, independentemente dos ventos na superfície de sua vida ou de conveniências de curto prazo, e ele chegará onde deseja. Acho que você precisa parar de esperar que alguém apareça e torça por você. Você mesmo tem que fazer isso por si próprio. E se você tiver sorte, vai encontrar algumas pessoas que realmente acreditam em você. Mas se o seu plano depende da sorte para dar certo, isso não é um plano, é uma aposta. E se você vai apostar, então é melhor apostar em você mesmo, não neles. Você prefere encontrar um propósito do que um emprego ou uma carreira?
Propósito atravessa disciplinas. O propósito é um elemento essencial de você. É a razão pela qual você está neste planeta, neste momento específico da história. A sua própria existência está envolvida nas coisas que você está aqui para realizar. Qualquer que seja o caminho de carreira que você escolher, lembre-se, as dificuldades ao longo do caminho servem apenas para moldar você para o seu propósito. Pense que não estou preso, mas sendo moldado. Você não está preso, você está sendo moldado, certo? Muitas vezes passamos por fases e nos sentimos presos. Sentimos que não estamos avançando, sentimos que não estamos crescendo. Não se esqueça, cada fase tem um propósito maior, mesmo quando você se sente preso, entendeu? Não, você só está sendo moldado. Você está sendo moldado para entrar na nova fase que é para você. Mas para chegar lá, você precisa ser moldado da maneira certa. O que parece estar preso agora é, na verdade, você sendo moldado para alinhamento e autenticidade para entrar na próxima fase. Mas abrace essas fases em que você precisa sentir, em que você precisa ser moldado. Abrace essas fases em que você precisa ser puxado e empurrado para ser movido internamente, para que você possa entrar no que é para você externamente. Abrace essas fases porque elas têm um propósito e são extremamente vitais. São realmente essas fases que desenvolvem seu caráter, desenvolvem sua resiliência, desenvolvem sua força, desenvolvem você internamente para que se torne a pessoa capaz de entrar nas coisas que são para você. Aproximar-se da sua visão, tornar-se a pessoa que você busca ser, não exige perfeição, mas sim o desejo persistente e puro de ser melhor e de fazer o bem. É fácil para nós ficarmos hiperfocados em não cometer um erro ou não tomar uma decisão errada. E começamos a superanalisar e a nos paralisar com medo ou dúvida. Isso nos deixa hesitantes na forma como agimos, e hesitação não é bom. No fim, esses erros, fracassos e escolhas erradas não importam. A única coisa que é exigida de você para fazer as mudanças que deseja é o desejo puro e persistente de ser melhor e de ser bom. E isso, aliado ao tempo, faz com que qualquer coisa seja possível. Se você conseguir criar uma imagem mental da pessoa que mais gostaria de se tornar, comece agora a agir como essa pessoa agiria em tudo o que faz. Gradualmente, de forma imperceptível, você realmente se tornará essa pessoa. Isso remete ao que o grande poeta e filósofo alemão Goethe certa vez disse: antes de você poder fazer algo, primeiro precisa ser algo. Antes de você poder fazer o que mais gostaria de fazer, primeiro precisa se tornar a pessoa que poderia fazê-lo. Uma mulher preparando o jantar só precisa agir como uma grande chefe para preparar uma refeição melhor. Quem age como um dos melhores alunos passa a tirar notas melhores. Você pode até parecer muito melhor simplesmente agindo como a pessoa que mais gostaria de parecer e de ser. O segredo é manter firme na sua mente a imagem mental da pessoa que você mais gostaria de ser. Então, em toda situação, você age e fala como sente que essa pessoa agiria, tomaria as decisões que acha que essa pessoa tomaria. Esse é o caminho para crescer sempre e se tornar alguém melhor e mais eficaz. Sim, eu sei que você está cansado. Eu sei que você está cansado de fazer e quebrar promessas consigo mesmo repetidas vezes. É um ciclo. Você faz uma promessa, quebra a promessa, faz a promessa, quebra a promessa. Neste ano novo, você está fazendo tantas promessas. No fundo da sua mente, no fundo do seu coração, nas profundezas do seu coração, você pensa: eu vou quebrar essa promessa, mas está na hora de não fazer isso. Isso se chama disciplina, se chama preparar o prato e seguir em frente, preparar e seguir em frente. Não tem nada a ver com como você se sente, você deixa os sentimentos de lado e segue o plano. Existe uma frase de Carl Jung que diz: em todo caos há um cosmos. E em toda desordem existe uma ordem secreta. Nós, como seres humanos, estamos vivenciando esse caos e essa desordem diariamente em um nível muito pessoal, não só externamente, mas também internamente. Essa citação sugere que isso pode acontecer por um motivo. E eu acho que é muito difícil para nós compreendermos que toda essa dor, toda essa desordem e todo esse desconhecido podem talvez existir por um motivo
ser parte de uma harmonia que não conseguimos ouvir. E quando você realmente chega à raiz disso, resta uma escolha. Eu quero viver uma vida sem esperança? Ou eu quero viver uma vida cheia de esperança? E eu escolho acreditar na segunda opção. Eu escolho fé, eu escolho esperança. Eu escolho olhar o caos e a desordem nos olhos e dizer: sabe de uma coisa? Talvez você esteja me fazendo um favor, talvez você seja apenas uma lição que eu realmente preciso aprender e compreender para dar meu próximo passo adiante. As coisas não estão desmoronando, elas estão se encaixando. Existem muitas maneiras de conseguir as coisas que queremos para nós em nossas vidas, mas, basicamente, tudo começa com a forma como escolhemos pensar. Como você pensa, assim você será. 7 pequenas palavras que eu acho que talvez sejam as coisas mais importantes que podemos aprender e dominar em nossas vidas. Esse velho provérbio diz que eu me torno aquilo em que penso o dia todo. E uma vez que você sabe que aquilo em que você pensa é o que se expande, você começa a ter muito mais cuidado com o que pensa. Você não permite que seus pensamentos estejam em nada que você não queira ou que você não gostaria que se manifestasse ou aparecesse para você. Sua vida é a única vida que temos, e lembre-se de pensar que a imaginação é tudo, e nós podemos nos tornar aquilo que conseguimos imaginar. Se você ficar deprimido ou desanimado, como todas as vezes, lembre-se desta citação de Dean Briggs. Ele disse: faça seu trabalho e um pouco mais, pelo prazer de se dedicar, pois esse extra vale mais que todo o resto. E se você sofrer como deve e se duvidar como deve, faça o seu trabalho, coloque seu coração nisso e o céu vai se abrir. E então, da sua própria dúvida e sofrimento, nascerá a suprema alegria da vida. Acredite ou não, numa época em que quase divinizamos o tempo livre, quase perdemos de vista o fato de que praticamente todas as nossas satisfações e recompensas virão não do nosso lazer, mas do nosso trabalho. E não se esqueça do segredo mais estranho: nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Muitas vezes deixamos que o passado defina nosso presente em tudo o que acontece. Acho que de muitas maneiras, se não mudarmos a forma como pensamos sobre nossa situação atual, ou não mudarmos a forma como pensamos sobre nossas vidas, então nada vai mudar. Continuamos repetindo os mesmos pensamentos e as mesmas experiências através dos nossos pensamentos, e assim estamos vivenciando a mesma realidade. Eu sinto que, independentemente de quão novo seja cada dia, e independentemente de quão nova seja cada circunstância, em termos de a vida continuar seguindo em frente, enquanto nossa mente permanecer estagnada em algum tipo de estado anterior, nada realmente vai mudar. E é por isso que eu sinto que é importante cultivar algum tipo de crença em si mesmo quando se trata do seu futuro. Se você acredita, por que ainda não tentou? Se não acredita em si, não faz sentido tentar. Eu acho que é importante, de certa forma, tomar alguma atitude baseada na fé que temos em nós mesmos. Tipo, se você realmente acha que pode fazer algo, então é sua responsabilidade ir lá e fazer, e eu sinto que, mesmo que você não consiga, ainda é sua responsabilidade realmente descobrir. Muitos de nós tentam responder às próprias perguntas sem buscar soluções fora. Você não pode ir para o futuro segurando a biologia do seu passado. Decida quais pensamentos você não pode levar para o seu futuro. Escreva-os. Pensamentos como: eu não consigo, é muito difícil, eu nunca vou mudar, eu começo amanhã. O que há de errado comigo? A culpa é de outra pessoa. Decida quais comportamentos, ações ou hábitos inconscientes você precisa mudar. Como você fala? Você reclama, você culpa, você arruma desculpas, você sente pena de si mesmo? Basta se tornar tão consciente desses comportamentos que você nunca mais vai agir no automático. E por fim, você precisa decidir quais emoções não pertencem mais ao seu futuro. Isso significa que se você quer ser rico, não pode levar à escassez. Se quer ser saudável, não pode levar à insegurança ou o medo. Você precisa começar a condicionar seu corpo a uma nova mente. Se você fizer isso todos os dias, sua personalidade cria sua realidade pessoal. E sua personalidade é formada por como você pensa, como você age e como você sente. Mude qualquer uma dessas coisas e você muda a sua vida. Mas e se realmente der certo? Melhor do que você jamais imaginou. Pense nisso por um segundo. Quantas das coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida foram perfeitamente planejadas? Quantas você previu? Quantas aconteceram de acordo com o seu cronograma? Apareceram quando você mais esperava? Algumas delas? Alguma delas? Provavelmente não a maioria delas.
Então, dito isso, eu sei que você já tentou 1000 vezes antes. Mas e se dessa vez abrir a porta que você estava esperando? Ou melhor ainda, e se dessa vez abrir a porta que é melhor do que você jamais esperou? Lembre-se, é sua responsabilidade seguir em frente, aprender, tentar e confiar no processo. Isso fez você avançar mais rápido do que imaginava. A verdadeira confiança lentamente toma o lugar do papel que você tem desempenhado até agora. Sua vida não será transformada da noite para o dia. Talvez não haja milagres repentinos, mas de forma constante, dia após dia, você vai se tornar a imagem que guarda em sua mente. Se você duvida disso, experimente por 30 dias e veja o que acontece. Você não tem nada a perder. O tempo vai passar de qualquer jeito. Por que não aproveitá-lo? Tornar-se a pessoa que você mais deseja ser é o segredo dos especialistas em todas as áreas. A vida recompensa a ação, não a inteligência. A vida recompensa a ação, não a inteligência. Acho que um dos perigos para pessoas inteligentes é que quanto mais inteligente você é, melhores são suas desculpas. Quanto mais você se destaca em se convencer a não agir, em provar para si mesmo que toda ação que você poderia tomar é pequena demais, insignificante demais e não vale a pena. E George Leonard, que trouxe o jiu-jitsu do Japão para os Estados Unidos, uma das coisas que ele disse é que absolutamente você não pode fazer tudo, mas pode fazer uma coisa, depois outra e outra. E é assim que você faz um progresso enorme na vida, fazendo uma coisa, depois outra e outra. O que importa é que você apareça e tente agir semana após semana, mês após mês, ano após ano. Com um pouco de inteligência, você começa a ficar cada vez melhor, começa a se expressar melhor. E é tão fácil se convencer a não agir, mas é muito importante lembrar que a vida recompensa a ação. Não é inteligência ou esperteza, mas sim ação no mundo. Todo dia você tem a chance de fazer uma escolha. Você pode escolher continuar do jeito que as coisas estão, fazendo o que sempre fez e reclamar de como a vida pode ser injusta. Ou você pode escolher deixar de lado o que tem te segurado, focar no que está ao seu alcance e buscar o caminho do crescimento. É a escolha entre se sentir derrotado por eventos fora do seu controle ou se contentar com uma vida abaixo do que você sabe que é capaz e dizer para si mesmo que basta, que você não será mais essa pessoa que vai dar adeus ao comum para experimentar o extraordinário, que a partir de hoje, agora mesmo, até você vai se comprometer a ser alguém melhor. Alguns de nós passam pela dor e isso se torna nossa lápide. Alguns de nós passam pela dor e isso vira uma cicatriz e vivemos uma vida de recompensas. Vou dizer de novo, 2025, faça-me um favor. Confira, você está na urna e está olhando todas essas opções. Médico, advogado, professor, o que você vê? Presidente, prefeito, governador, faça-me um favor. Antes de marcar qualquer uma dessas opções, marque você mesmo. Antes de marcar qualquer coisa, marque você mesmo. E vá, olhe para si mesmo no espelho e diga: ei, eu sou o meu bilhete de loteria. Eu sou o meu bilhete saindo do bairro. Ou sabe, eu sou a maldição quebrada, como você quiser se chamar. O dia em que parei de culpar minha mãe, meu pai, outras pessoas ou a polícia, o dia em que simplesmente disse: você. Abrace o caminho solitário. Se o caminho que você está seguindo parece solitário, isso deve te assegurar que você está indo na direção certa. Porque muitas pessoas simplesmente não estão dispostas a suportar as dificuldades que vêm com o caminho do sucesso. Se você está se sentindo sozinho agora, é porque está disposto a fazer o que ninguém faz. Sabe, todo mundo fala que tem um grande sonho ou aspiração ou uma grande visão para o futuro, mas ninguém está disposto a suportar as dificuldades que vêm com isso. Mas você está, o que mostra para onde você está indo, meu amigo. Você está indo direto para tudo o que sempre quis. É assim que deveria se sentir. Você sabia que ia ser difícil, então não vamos agir como se fosse surpresa. Agora tudo está acontecendo exatamente como esperado. Então, o que fazemos agora?
O sucesso é a única vingança. Conforme você cresce, eles encolhem até se tornarem irrelevantes. Conforme você fica mais alto, ninguém consegue ouvi-los. Você não precisa derrotá-los. Você projeta uma sombra tão grande que ninguém consegue vê-los. Para começar, quando as pessoas copiam, elas copiam as coisas erradas. Eles não sabem por que funcionou desde o começo. E quando quebra, não sabem consertar, pois não construíram aquilo. Por isso, não se preocupe. Imitadores sempre ficam para trás. Eu prefiro ir longe demais do que não ir longe o suficiente. A única recompensa que você recebe por pegar leve é o fato de que no momento é mais fácil. Mas se você quer resultados, e aí basicamente percebe que está relaxando e não faz nada a respeito, então parece que você na verdade não quer esses resultados. Se eu aprendi algo com a vida, é que às vezes os momentos mais sombrios podem nos levar aos lugares mais brilhantes. Aprendi que as lições mais difíceis podem nos ensinar as lições mais importantes, que as lutas mais dolorosas podem nos proporcionar o crescimento mais necessário. Dizem que em tempos como estes, ajuda a lembrar que sempre houve tempos como estes. Uma melhoria contínua real é melhor do que uma perfeição adiada. Não é obrigação de todo mundo garantir que você se sinta bem. Não é obrigação de todo mundo resolver seus problemas. Não é obrigação de todo mundo garantir que você esteja feliz. Isso é com você. Só você. Entenda que você está onde está por causa das decisões que tomou e das ações que realizou. Se você se convencer de que a culpa é dos outros e que está infeliz, sua vida será uma mentira e você ficará preso nessa infelicidade para sempre. Se você realmente quer se libertar da escravidão mental, se realmente quer escapar da cela da prisão, se realmente quer melhorar sua vida, culpe a si mesmo. Porque para consertar a sua própria vida, você precisa acreditar que foi você quem a bagunçou em primeiro lugar. E se você tem o poder de bagunçar toda a sua vida, também tem o poder de consertá-la. A jornada mais longa que você fará são os centímetros da sua cabeça até o seu coração. Nunca é uma jornada fácil. Mas a mais importante que você fará é encontrar a coragem para construir uma vida em torno do que mais importa para você. Existem momentos decisivos em nossas vidas que têm o poder de nos empurrar para uma história totalmente nova e empolgante, da qual não há retorno. E se esse momento para você for hoje? Então você chegou ao fundo do poço? Ótimo. Você sente que perdeu completamente o controle, como se o mundo estivesse desabando sobre você e não há nada que possa fazer a respeito. Tipo, não importa o que você tente fazer para remediar esse estado terrível de existência, só fica mais escuro. Ótimo. Aceite isso. Pare de fugir. Há uma montanha com pico tão alto que se esconde atrás das nuvens. Quero que você olhe para cima, abrace a sombra que ela lançou sobre você todo esse tempo. Entenda que essa montanha não é uma entidade estranha, ela é você. Você é a montanha, e hoje você para de se encolher diante do seu próprio potencial. E existe uma diferença entre sentir-se triste e ser triste, sentir raiva e ser raivoso. Você pode sentir raiva o quanto quiser, pode sentir tristeza o quanto quiser, mas não faça besteira por tristeza, não faça besteira por raiva. E eu acho que isso é força. Você pode chorar, pode ficar triste, você pode fazer todas essas coisas, mas fazer o que você deve fazer apesar disso, isso é resistência mental. Eu vou fazer o que é certo, mesmo me sentindo assim. Dominando isso, você pode dominar qualquer coisa. Você carrega um peso. Eu já estou preso agora. Eu realmente achei que teria deixado minha marca, sabe? Encontrado meu propósito, em vez de eu desperdicei tanto tempo, desperdicei. O tempo tem sido seu escultor silencioso, moldando você de maneiras que ainda não consegue ver. Sabe, é engraçado, muitos de vocês mais jovens acham que ser grande é escolha. Irmão, não é escolha, é obrigação. Você não deve isso só a si mesmo, irmão, mas também a todos que acreditam e se sacrificaram por você. Não é uma escolha. No dia em que nasceu, você assinou o contrato. Você está certo, meus irmãos, você está certo consigo mesmo. Você está certo, meu Deus.
Veja a alegria em seu coração. Eu acredito em você, irmão, e todos aqui também. Agora é hora de acreditar em si mesmo. Você merece isso, camarada. Você deve isso a si mesmo. A neve está caindo um pouco esta manhã, segundo a previsão. Sensação térmica de 14 graus. As orelhas doem, as mãos queimam. Eu fico 3 minutos na banheira de gelo antes de cada corrida matinal e mesmo assim não quero estar aqui fora. A questão é que, se eu deixar que a variação do meu ambiente dite a probabilidade de eu aparecer, minha vida vai depender das circunstâncias. E isso é uma existência lamentável. Tudo o que qualquer pessoa realmente quer é um pouco de certeza, mas quase ninguém está disposto a oferecer isso a si mesmo. Este mundo vai fazer de tudo para impedir que você apareça. Encontre um jeito todas as vezes e a vida será muito diferente. Digo que somos reconhecidos em público pelo que praticamos em particular. Você vê Stephen Curry arremessando quase do meio da quadra, driblando de lado e já virando sem olhar, só acenando porque sabe que a bola entrou. E aí faz aquele swish, a torcida vai à loucura e as pessoas olham pra isso e dizem: ele é inacreditável, ele é inacreditável, ele é inacreditável, ele é o maior arremessador de 3 pontos da história, não existe ninguém como ele. Mas o que elas não percebem é que isso não é um presentinho, certo? Ele arremessa 500 bolas diariamente, sem exceção, há mais de 15 anos. Sua carreira profissional sempre foi assim desde antes da faculdade, graças ao treinamento do pai. Checklist: identificar ideias centrais, manter nomes e números, reduzir repetições, preservar perspectiva, garantir correção gramatical. Então pense: 3.500 arremessos por semana, 168 mil em um ano, 2,52 milhões em 15 anos de NBA, só para ele acertar. 3.600 arremessos, nem 0,1%. O que eu descobri foi isso. Uma estratégia é como uma rodovia. Ela nos permite chegar onde queremos o mais rápido possível. Muitas vezes na rodovia nós pegamos saídas, e toda vez que eu pego uma saída, eu me perco. Toda vez que eu pego uma saída, agora estou mais distante do meu sonho do que provavelmente estava quando comecei. Você tem que entender que é o caminho, é o processo passo a passo que nos permite chegar até a árvore. Muitas vezes olhamos para o topo da montanha e esquecemos do fato de que é o primeiro passo. Seu sonho exige milhares de passos na direção certa. Você tem que se treinar para se tornar alguém resiliente, que tenha fortaleza, que tenha garra, que saiba perseverar, que saiba prestar atenção à sua voz de chefe, não à sua voz de reclamação. E que consegue agir em relação às coisas que sabe que vão levá-lo onde quer chegar, mesmo quando não está com vontade. E se você conseguir fazer isso, vai se tornar, entre aspas, mais fácil. Você vai perceber que é mais fácil, mas não será mais fácil. Você é que ficará mais forte. Essa é a sua única chance na vida e como gastar seu tempo só depende de você. Ninguém dirá o que fazer. Se há algo que você sempre quis fazer, mas não faz por medo de fracassar, aproveite a chance e faça mesmo assim. Encare esse medo. Porque se você fizer isso, então pode trabalhar em direção a algo nessa única vida que você tem e talvez realmente chegar lá. Sabe? Talvez você não chegue lá, mas pelo menos tentou, e é isso que importa, certo? Nós temos a capacidade de tentar, temos a capacidade de realmente tentar e possivelmente ter sucesso. Mas a questão é que se você realmente der o seu máximo e fizer o seu melhor, 9 em cada 10 vezes, você vai conseguir. Porque você nunca desistiu, trabalhou nisso todos os dias, realmente se deu a capacidade e a chance de alcançar esse seu sonho. E porque você fez isso, você conseguiu. Você conseguiu conquistar tudo, sabe? Imagine uma vida em que você realmente conquistou tudo. Em vez de ficar rolando as redes sociais o dia todo, imagine uma vida em que você trabalha nos seus sonhos todos os dias. E um dia você realmente chega lá. Imagine como seria incrível sentir isso e use esse sentimento como motivação para seguir em frente. Todo dia será difícil, não será fácil. Quanto mais você trabalha nisso e mantém a consistência, você alcançará seu sonho. Vai levar tempo, mas chegará lá porque não desistiu.
Então a pergunta que você tem que se fazer é: quem sou eu? Para onde estou indo? O que eu quero conquistar? 3 áreas principais de objetivos que você precisa pensar. A primeira são seus objetivos pessoais e familiares. Essas são as razões pelas quais você está vivo. O que você quer conquistar para você e para sua família? Escreva, defina claramente. O segundo grupo de objetivos inclui metas profissionais, de carreira, financeiras e materiais. O que deseja alcançar externamente? Onde quer contribuir? O terceiro tipo de objetivos que você precisa considerar são seus objetivos de autodesenvolvimento. E, na minha opinião, sua capacidade, sua disposição e sua persistência em se desenvolver são a chave para conquistar todo o resto. Sabe, aquele sonho dentro de você que parece distante e maluco? É, esse mesmo. E se esse sonho tivesse sido colocado em você por um motivo, não caia no medo que todo mundo ao seu redor chama de lógica. Os sonhos que realmente fazem a diferença raramente são lógicos. Seja destemido na busca que faz sua alma pegar fogo. O grupo de comparação adequado para você é você mesmo ontem. Em primeiro lugar, você é o único grupo de controle apropriado para si mesmo. Porque você tem um conjunto de talentos, possibilidades, limitações e tragédias que são realmente únicos para você. Isso não deveria acontecer? Bem, não é assim. Basicamente, a vida é assim. O que você coloca nela é o que você recebe de volta. As pessoas querem que a vida delas seja livre de luta e conflito. Elas querem um caminho suave à sua frente, onde você enfrenta adversidades ou as coisas não estão indo muito bem. Você precisa reavaliar quem você é e suas opiniões. Você tem que dizer: talvez eu não esteja fazendo isso da maneira certa, talvez meus padrões de resposta do passado não estejam funcionando, talvez haja algo errado comigo. Como posso aprender com este momento? Como posso superar esse obstáculo em particular? Se você nunca fracassar, se nunca tiver conflitos, você nunca vai se desenvolver na vida. Mesmo com medo, você segue em frente com a tarefa, mesmo sem saber os riscos ou o que há do outro lado. Você ainda consegue manter o foco, se concentrar, continuar trabalhando e seguir em frente. Essa é a pessoa que as pessoas querem seguir. Qual é a principal maneira de medir se alguém está com fome de vencer? Muito simples, é o senso de urgência deles, é simples assim. Deixe-me explicar por quê. As pessoas falam: você não imagina a minha vontade de vencer. Sério? E o que fará hoje? Ah, hoje não, amanhã eu faço. Eu digo: você não está com fome, cara, você só acha que está com fome, mas você não está com fome. Pense como a pessoa que você pretende se tornar. Pergunte a si mesmo: como a pessoa que eu gostaria de ser faria as coisas que estou prestes a fazer? Todo mundo aqui quer chegar ao próximo nível, e é muito simples. Você pode fazer 2 listas e eu posso te dizer se você vai chegar ao próximo nível ou não. Faça uma lista do que você quer fazer para chegar ao próximo nível. E do outro lado da lista, o que você está disposto a fazer para chegar ao próximo nível. E se essas listas não baterem? Você está tão longe de vencer que não tem chance nenhuma. Você não tem tempo para ficar de brincadeira, não tem tempo para jogar, para ficar se metendo na vida dos outros, para não estar focado nos seus objetivos. Cada dia conta, você não fez nada ontem e não fez nada hoje. Cada dia que você não faz nada, irmão, é um dia desperdiçado, é um dia que você poderia ter conquistado, cara. Você desenvolveu um sistema de crenças falsas em si mesmo sobre o que precisa saber para agir. Pessoas bem-sucedidas enfrentam mais o desconhecido e o impreparado do que as que não têm sucesso. Procrastinar é querer saber mais antes de agir. Eu preciso me preparar um pouco mais, preciso ficar um pouco mais pronto, um pouco mais pronto, um pouco mais pronto, e você continua aumentando o nível de preparação até o ponto em que nunca age. E aí você chega até esse ponto em que pensa: eu vou entrar na sala, vou começar a escrever aquele artigo, vou começar o livro, eu vou entrar nisso e vou descobrir como fazer quando chegar lá. E a maioria das pessoas bem-sucedidas tem essa crença interna de que não precisam saber tudo para agir. Só preciso saber o básico para entrar na sala, depois descubro o resto. Ninguém jamais conquistou nada se não enfrentou fracassos, se não teve decepções. Para conquistar qualquer coisa na vida, você precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades, encarar decepções. Você só perde quando desiste.
Se você não desistir, vai vencer nas situações mais incríveis. A luta está na mente, não é física, está na mente. Quais são as coisas que você sente que tem te impedido de viver seu sonho, que tem te impedido de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer? Apenas pense nessas coisas. Somos ensinados a acreditar que o controle é a chave para uma vida boa. Que se você conseguir planejar tudo perfeitamente, se preparar para todos os resultados e segurar firme o suficiente, você pode evitar o caos, a dor, a incerteza. O controle parece seguro, parece poderoso, parece ser a única maneira de impedir que seu mundo desmorone. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta segurar, menos controle você realmente tem. Quanto mais tenta encaixar a vida às suas expectativas, mais ela escapa de você. Porque a vida não foi feita para ser controlada, ela foi feita para ser vivida, e às vezes a única maneira de realmente ter controle é deixar ir. Deixar ir não significa desistir, não significa apatia ou passividade, significa se entregar ao fluxo da vida, confiar no processo e entender que você não precisa controlar cada detalhe para criar algo bonito. O controle parece reconfortante, não é? Tipo, se você conseguir segurar as rédeas com força suficiente, nada de ruim vai acontecer. Mas a verdade é que o controle é uma ilusão. Você não pode controlar o clima, a economia, outras pessoas ou as reviravoltas aleatórias da vida. O que você pode controlar é como você reage, sua atitude, seu esforço, suas escolhas. Seu poder está em dominar o que está dentro de você, não em tentar controlar tudo ao redor. Quando você para de perseguir a ilusão de controle, você se liberta da ansiedade de tentar prever o imprevisível. Você para de gastar energia no que não pode mudar e foca no que pode. Grande parte do nosso desejo de controle vem do medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo de que as coisas deem errado. Ficamos jogando o jogo do e se na nossa mente. E se eu fracassar? E se eles forem embora? E se tudo desmoronar? Mas é o seguinte, se preocupar com os IC não muda o resultado. Isso não te prepara para o futuro, só te rouba o presente. Deixar ir significa reconhecer que o futuro é incerto, e tudo bem, porque não importa o que aconteça, você tem força para enfrentar. Confie em si mesmo o suficiente para saber que você pode lidar com qualquer coisa que aparecer no seu caminho. Deixe de lado a necessidade de ter todas as respostas e foque no que está à sua frente agora. Pense na vida como um rio. Você pode lutar contra a correnteza, se esgotando ao tentar nadar contra ela, ou pode se entregar ao fluxo. Render-se não significa que você está sem poder. Significa que você está escolhendo trabalhar com a correnteza em vez de contra ela. Quando você se rende, você se abre para possibilidades que talvez não tivesse visto antes. Você permite que a vida te surpreenda, que te mostre caminhos que você nunca teria escolhido sozinha, e nessa entrega você encontra liberdade. Alguns dos momentos mais incríveis da vida acontecem não porque você os forçou, mas porque você os permitiu. Você deixou de lado suas expectativas, seus planos, sua necessidade de controlar e abriu espaço para que algo maior acontecesse. Deixar ir não é fraqueza, é força. É preciso coragem para abrir mão do controle, entrar no desconhecido e confiar, mesmo sem ter o controle. Você ainda tem poder. Poder para se adaptar, poder para aprender, poder para se reerguer, não importa o que a vida jogue em você. Quando você se solta, para de tentar controlar o incontrolável e começa a focar no que realmente importa. Você se torna mais resiliente, mais flexível, mais capaz de enfrentar os desafios da vida. Identifique o que você não pode controlar. Tire um momento para pensar nas coisas que você está tentando controlar agora. Quantas delas estão realmente ao seu alcance? Deixe de lado as coisas que não estão. Liberte-se do peso de tentar consertar o que não cabe a você consertar. Concentre-se na sua resposta. Você não controla a tempestade, mas controla como a enfrenta. Foque menos no que acontece ao redor e mais em como se posiciona diante disso. Confie no processo, confie que a vida tem seu jeito de se resolver, mesmo quando não segue o seu plano.
Alguns dos seus maiores crescimentos virão dos momentos em que você teve que deixar de lado o que achava que deveria acontecer e abraçar o que realmente aconteceu. Pratique a presença. O controle muitas vezes vem de viver no futuro, se preocupando com o que pode acontecer. Deixar ir significa trazer seu foco de volta para o presente. O que você pode fazer agora? Que beleza você pode encontrar neste momento? Encontre liberdade na entrega. Quando você para de lutar contra a vida, você encontra a paz. Você para de desperdiçar energia com coisas que não pode mudar e começa a usar essa energia para crescer, criar e viver. Quando você solta, você não perde o controle, você ganha clareza, você ganha a capacidade de ver a vida como ela é, não como você gostaria que fosse. Você ganha a liberdade de se adaptar, de crescer, de seguir em frente sem ser sobrecarregado pela necessidade de controlar cada detalhe. Deixar ir não significa que você para de tentar, significa que você para de se apegar, para de forçar, para de viver com medo do que pode acontecer e começa a viver com gratidão pelo que é. O paradoxo do controle é o seguinte: quanto mais você solta, mais poder você ganha. Não é poder sobre a vida, mas poder dentro de si mesmo, para prosperar não importa o que a vida traga. Então, afrouxe o controle, se entregue ao fluxo e confie que, mesmo na incerteza, mesmo no caos, você está exatamente onde deveria estar. Deixe ir e veja a sua vida se expandir. Acredito que, para construir uma ponte para um mundo racional acessível à melhor parte da humanidade, é preciso lidar com esse fato. Agora, a maioria de nós faz o possível para não pensar na morte. Sempre há uma parte da mente que sabe que isso não dura para sempre. Parte de nós sempre sabe que estamos a uma consulta médica ou a um telefonema de sermos lembrados de forma brutal do fato da nossa própria mortalidade ou da mortalidade daqueles que estão mais próximos de nós. Tenho certeza de que muitos aqui já passaram por isso de alguma forma. Vocês devem saber como é estranho ser subitamente tirado do curso normal da sua vida e simplesmente receber o trabalho em tempo integral de não morrer ou de cuidar de alguém que está. Mas uma coisa que as pessoas costumam perceber em momentos como esse é que desperdiçaram muito tempo quando a vida era normal. Não é só o que elas fizeram com o tempo. Não é só que passaram tempo demais trabalhando ou checando e-mails compulsivamente. É que elas se importaram com as coisas erradas, elas se arrependem do que valorizaram. A atenção delas estava presa a preocupações pequenas, ano após ano, quando a vida era normal. E isso é um paradoxo, claro, porque todos nós sabemos que essa epifania vai chegar. Você não sabe que isso vai acontecer. Você não sabe que vai chegar um dia em que você vai ficar doente ou alguém próximo de você vai morrer? E você vai olhar para trás, para as coisas que capturaram sua atenção e vai pensar: bem, o que eu estava fazendo? Você sabe disso? E ainda assim, se você for como a maioria das pessoas, vai passar a maior parte do seu tempo na vida, presumindo tacitamente que vai viver para sempre. É como assistir a um filme ruim pela 4ª vez. Ou discutindo com sua esposa. Essas coisas só fazem sentido à luz da eternidade. Porque mesmo que você viva até os 100 anos, não há tantos dias assim na vida. Então qual é o sentido da vida? Existe algo sagrado? Essa pergunta faz algum sentido. E eu acho que essas perguntas fazem sentido, e existem respostas para elas, mas as respostas não dependem de obter mais informações. A resposta é uma mudança de atitude. Existem maneiras de experimentar a vida como sagrada sem acreditar em nada, e certamente sem acreditar em algo com evidências insuficientes. Existem maneiras de realmente viver no momento presente. Qual era a alternativa? É sempre agora. Por mais que você sinta que precisa planejar o futuro, antecipá-lo, mitigar riscos, a realidade da sua vida é agora.
Agora isso pode soar banal, mas é a verdade. Isso não é totalmente verdade na física. Não existe um agora que englobe todo o universo. Você não pode falar de um evento acontecendo simultaneamente aqui e ao mesmo tempo acontecendo em Andrômeda. Na verdade, o agora nem é claramente definido pela neurologia, porque sabemos que os estímulos chegam ao cérebro em momentos diferentes e que a consciência é construída sobre camadas de estímulos cujos tempos precisam ser diferentes. Nossa percepção consciente do momento presente é, em certo sentido relevante, já uma memória. Mas, em termos de experiência consciente, a realidade da sua vida é sempre o agora. Acho que isso revela uma verdade libertadora sobre a mente humana. Na verdade, acho que provavelmente não há nada mais importante para entender sobre a sua mente do que isso, se você quer ser feliz neste mundo. O passado é uma memória, é um pensamento que surge no presente. O futuro é apenas antecipado, é outro pensamento que surge agora. O que realmente temos é este momento e este. E passamos a maior parte da nossa vida esquecendo essa verdade, repudiando-a, fugindo dela, ignorando-a. E o horror é que conseguimos nunca realmente nos conectar com o momento presente e encontrar realização ali, porque estamos continuamente esperando nos tornar felizes no futuro e o futuro nunca chega. Mesmo quando achamos que estamos no momento presente, de maneiras muito sutis, estamos sempre olhando por cima do ombro dele, antecipando o que vem a seguir. Estamos sempre resolvendo um problema, e é possível simplesmente deixar de lado o seu problema, mesmo que seja só por um momento, e aproveitar o que quer que seja verdadeiro em sua vida no presente. Então temos uma visão muito limitada do que está acontecendo. Estamos subjetivamente inconscientes da maior parte do que nossas mentes estão fazendo. E ainda assim, quando pensamos sobre o que importa é a consciência e seu conteúdo. A consciência é tudo. Nossa experiência do mundo, a experiência daqueles com quem nos importamos, é uma questão de consciência e seu contexto. Então, quaisquer que sejam as origens da consciência, a pergunta mais importante para nós é: como podemos realmente nos sentir realizados na vida? Como podemos criar vidas que realmente valham a pena ser vividas, sabendo que essas vidas chegam ao fim? Todos nós estamos em busca de realização e alívio do sofrimento. Isso não significa que buscamos só prazer ou a vida mais fácil. Muito do que queremos na vida, muito do que queremos experimentar, envolve luta, e muitos de nós aprendem a apreciar a própria luta de certa forma. Todo atleta sabe que existem certos tipos de dor que são, na verdade, prazerosos. Se a queimação de levantar pesos fosse, na verdade, sintoma de uma doença, seria intolerável. Mas como isso acontece no contexto de um exercício intenso e de progresso, a maioria das pessoas aprende a gostar disso. Então, a lente conceitual através da qual enxergamos até mesmo sensações muito intensas, determina em grande parte como nos sentimos em relação a elas. E essa é uma das muitas maneiras pelas quais nosso pensamento sobre a experiência muda o caráter da própria experiência. Então, a moldura que colocamos ao redor do momento presente é importante e determina em grande parte nossa experiência dele. E a forma como pensamos sobre a morte muda dependendo se estamos pensando em nossa própria morte ou em perder as pessoas que amamos. Mas, independentemente do lado da moeda que escolhemos aqui, a morte é realmente uma realidade sempre presente para nós. E é assim, estejamos pensando nisso ou não, ela está sempre se anunciando ao fundo nas notícias, nas histórias que ouvimos sobre a vida dos outros, em nossas preocupações com a nossa própria saúde
na atenção que prestamos ao atravessar a rua. Se você se observar de perto, vai perceber que gasta uma boa quantidade de energia todos os dias tentando não morrer, como já foi notado há muito tempo por filósofos, contemplativos e poetas. A morte ridiculariza quase tudo o que fazemos durante a vida, mas contemplar a brevidade da vida traz uma certa perspectiva sobre como usamos a nossa atenção. Não é tanto sobre ao que damos atenção, mas sim a qualidade dessa atenção. É como nos sentimos enquanto fazemos isso.